Então, turma, vamos falar um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, antes da gente começar, vamos falar primeiro alguns conceitos para a gente entender um pouquinho o que é que a gente está falando, tá bom? Então, o que seria IST? IST, esse termo significa infecções sexualmente transmissíveis. Essas infecções, né, antigamente chamadas de DSTs, que eram doenças sexualmente transmissíveis, são doenças que se transmitem através da relação sexual. E por que mudou o termo? Porque são doenças infecciosas. Então, veio a necessidade de adequar o termo, uma vez que está considerando apenas as doenças infecciosas. Então, daí mudou de doenças sexualmente transmissíveis para infecções sexualmente transmissíveis, certo? Aí temos alguns períodos, que inclusive nós já estudamos, mas vamos relembrar. O primeiro dele é o período de incubação, que é aquele período inicial, que vai de quando a pessoa adquire o micro-organismo até surgir os primeiros sinais e sintomas da doença, tá? Esse período ele é variável, não tem um tempo determinado, depende da doença. Então, ele pode durar de dias, né, a semanas, né, dependendo da doença que a pessoa tenha adquirido. O período de doença, que é aquele que é quando a pessoa já tem todos os sinais e sintomas típicos da doença. Então, é quando realmente a doença está em desenvolvimento, a doença está ativa no nosso organismo, chamado de período de doença. O período de transmissibilidade, que é aquele, né, no momento em que é possível a doença ser transmitida. Então, a gente tem esse período de transmissibilidade, que ele que determina quando que a doença pode ser transmitida a uma outra pessoa. Ainda temos que ali não está o período de convalescença, que é o período de recuperação, né, que a gente já falou também. E em relação aos micro-organismos, já que estamos falando de infecções, né, vamos falar dos micro-organismos. Então, os micro-organismos a gente divide em dois grandes grupos, que são os micro-organismos patogênicos e os não patogênicos. Os micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doenças, e os micro-organismos não patogênicos não causam doenças. Já que vamos falar das infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, vamos falar de doenças, a gente vai estar se referindo, nesse caso, aos micro-organismos patogênicos, que são aqueles que podem causar doenças, né, ao homem. Então, a gente tem aí, né, como primeiro grupo dos micro-organismos, né, vamos só relembrar rapidinho os grupos dos micro-organismos. A gente tem aí o primeiro grupo, que é o grupo das bactérias. As bactérias são seres, né, primitivos, são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. São células procarióticas, tá? Então, o que significa ser célula procariótica? Desculpa. Essa célula procariótica é uma célula primitiva, com ausência de carioteca, né, não possui núcleo. O material genético ele fica disperso no citoplasma, que é o líquido que preenche a célula, tá? Então, a gente tem aí algumas doenças sexualmente transmissíveis que são causadas por essas bactérias. Tá? São seres extremamente conhecidos, extremamente comuns. Aí temos os vírus. Os vírus, eles são acelulares, ou seja, não possuem célula, tá? Além disso, eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, o organismo deles só funciona quando em contato com alguma célula. Né? Então, os vírus, por muito tempo, foram ditos, né, como seres não vivos, mas hoje já são reconhecidos como seres vivos, porém seres vivos acelulares, ou seja, não possuem célula. E ele é constituído por quê? Ele é constituído por uma cápsula proteica, possui material genético, tá? Pode ser DNA ou RNA, mas não seria uma célula propriamente dita. É um material genético com uma cápsula, né, para formar esse vírus. Por último, temos os fungos. Então, os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, podem ser constituídos por uma célula ou várias células. Eles são imóveis, tá? Eles podem ser microscópicos ou macroscópicos. Aqui a gente vai, esses causadores de doenças, né, dessas infecções, eles são microscópicos. E é um grande grupo também, né? E os fungos, eles têm uma grande capacidade de adaptação. Eles conseguem desenvolver em diferentes superfícies, tá? Então, eles desenvolvem na parede, eles desenvolvem no solo, eles desenvolvem nas pessoas, nos animais, né? Ele tem uma grande capacidade de adaptação, porém, eles gostam de locais quente e úmido, né? Então, esse seria o grande ponto, né? Que eles realmente desenvolvem. Mas, né, muitas vezes eles acabam desenvolvendo mesmo em condições não tão favoráveis para eles.